nós estamos falando sobre os heróis da fé. E a lista dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, ela é cronológica. Todos os vultos são homens, mas existem duas mulheres, Sara e Raabe. Uma esposa de Abraão, a outra uma prostituta. E aí a gente tem a primeira lição. A primeira lição é que Deus não é só Deus dos bonzinhos, mas é Deus dos mauzinhos também. Deus é Deus dos mauzinhos. E eu queria convidar você a abrir já lá em Mateus 5, 45. Ah, já tem aqui? Então, deixa aqui. Mateus 5, 45. Vamos ler todo mundo em conjunto? Mateus 5 e 45? Vamos lá? Para quê? Difícil, hein? A chuva cai sobre justos e sobre injustos, sobre bons e maus. Mas qual é o primeiro objetivo que está nos primeiros parágrafos aí? Para que todos torneis filhos do Pai Celeste. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo que Sara está lá e porque Raabe estava lá. Esse é o objetivo. Quando eu pensei nessa lição, eu passei pelo mesmo dilema que o Marcos passou. O que a gente pode falar sobre Sara que está aqui, né, que mais ou menos são todos, não digo velhos de igreja, mas antigos, todo mundo já sabe quem era Sara, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Eu pensei, o que a gente pode falar a respeito de Sara, que muitos já não saibam? E aí, Deus é perfeito. Deus é perfeito porque quando nós planejamos, ninguém se tocou que eu daria a Sara. Não foi, Marcos? Ninguém se tocou. De 8 de março seria Sara? Não. Não, sim. Que dá Sara, sim. Mas 8 de março, eu dar Sara, não. Andréia fazer... Sim, isso eu lembro, mas assim, de ser dia 8 de março, de ser Sara, Andréia dá uma devocional, uma mulher dá uma devocional também, Heloísa Rosa falar sobre... Então, como Deus, Ele é um costureiro perfeito, né? Ele é um tapeceiro, Ele vai costurando, Ele vai engedrando todas as coisas. Então, isso nos aquieta o coração, porque mesmo que você não veja a tapeçaria, o Estênio Marx tem uma música que fala sobre isso, mesmo que você veja aqui, do lado de trás, está tudo perfeito. Ele não é que nem a gente que vai para um lugar, faz outro, faz todas as coisas. Não, Deus faz tudo perfeito, né? Então, esse modelo que a gente vê em Sara era um modelo perfeito de mulher casada, era um modelo perfeito de beleza, porque até os governantes vieram a desejá-la. Sara foi estéril e isso causou uma humilhação muito grande na vida doméstica, causou divergências conjugais na vida dela. E a Bíblia dedica muito mais espaço para Sara do que para qualquer outra mulher. O capítulo 23, vamos abrir lá em Gênesis? O capítulo 23 de Gênesis vai falar, nós não vamos ler não, se você quiser depois você lê na sua casa. O capítulo 23 de Gênesis, ele é inteiro dedicado, se você lê em negrito, lógico que essas partes separadas não constam na Bíblia original, mas o que fala aí? A morte de Sara.
é um capítulo inteiramente dedicado a Sara. Se você ler o versículo 2, ele fala: morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. Então a gente vê que Abraão amava muito Sara. Abrão amava muito a Sara. Ele chorou por ela. O seu filho, vamos lá para o capítulo 24? Alguém lê para mim o 24, 27? E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Ah, não, peraí, eu anotei errado, peraí. Não, desculpa, 67, Pádua, desculpa, 67. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou, e assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Ele se casou e ele foi consolado com a sua mulher depois da morte da sua mãe. Isso quer dizer o quê? Ele tinha tristeza no seu coração. E ele foi consolado pelo amor da sua mulher. Então, a gente vê que tanto Abraão como Isaque sofreram muito com a morte de Sara. Então, Sara ocupa um lugar muito grandioso aqui. Sara é elogiada em 2 citações do Novo Testamento, tanto em Hebreus como até o apóstolo Pedro vai falar sobre ela. Esse que nós estamos estudando em Hebreus 11 e Pedro, que nós vamos ler mais adiante. Ela é citada 2 vezes pelo apóstolo Paulo no capítulo de Romanos. Nós vamos ler agora. Romanos capítulo 4, 19, vai falar sobre Sara. O capítulo 9, 9. Vamos lá abrir 9, 9. Romanos 9, 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e fala da promessa e fala de Sara. Então o apóstolo Paulo cita Sara. Ele que era o quê? Um judeu que nem era nem nos tempos antigos ele era capaz de nem citar uma mulher. Ele era capaz de nem citar o nome de uma mulher, porque eles não citavam. Mas como agora ele estava vivendo um novo tempo, ele estava vivendo um novo homem, o que acontecia? Ele agora falava dessa mulher, da Sara, falava dela como uma mulher. E aí, o que acontecia? A Sara é citada em Romanos. Em Gálatas, depois você lê na sua casa, no capítulo 4, vai falar sobre Sara e sobre Agar. E vai falar é um capítulo que fala sobre escravidão e sobre liberdade. E Sara vai aparecer ali como promessa de liberdade. Então, Sara é importantíssima para todo o Novo Testamento, né? Comparando Sara e Agar. E aí agora nós vamos começar a nossa lição com Hebreus 11, 1. Vamos lá? Hebreus 11, 1. É a lição de casa. Lembra que o Marcos falou que é lição de casa? Vocês não decoraram ainda, né? Hebreus 11, 1. Fé? Não vale ler, gente. Ah, então, peraí. Vamos começar de novo. Como é que é? Fé? Certeza? E a? Então, qual é a primeira? Vamos lá. Vou ensinar uma coisa para vocês como professora. Sou professora, Dia da Mulher.
Em pedagogia, tem uma metodologia que se chama aprendizagem significativa. As pedagogas aqui sabem, né? Fernanda, Andréia. Aprendizagem significativa. Tudo que a gente aprende de maneira significativa, a gente não esquece. Então, vamos lá. Qual é a primeira palavra aí? Fé. Beleza. Qual é a segunda? Certeza. Terceira, convicção. Vocês vão ter que lembrar sempre essas 3 palavras. Fé, certeza, convicção. Vamos lá? Fé. Beleza. Fé, certeza, convicção. Lembraram? Fé, certeza, convicção. A certeza do quê que está escrito aí? Daquilo que espera. Certeza do que eu espero. Vamos lá? Certeza. Você tem certeza daquilo que você espera? Não tem certeza daquilo que você espera? Certeza daquilo que eu espero. Convicção daquilo que vejo. Vamos lá? Certeza. Convicção daquilo que eu não, daquilo que eu não vejo. Então vamos lá. Agora vocês vão falar o versículo. A fé, a certeza daquilo que eu e a... Pronto. Aprenderam? Meio capenga, né? Mas pelo menos já sabe o quê? De novo, agora leiam e guardem na cabeça. Vamos lá? Lendo agora. Lendo. A fé... Pronto. Fé, certeza, convicção. Certeza do quê? Daquilo que eu espero, convicção do que eu não vejo. Certo? É sempre assim. Bom, vamos lá. Agora vamos para Hebreus 11:11, que é a nossa lição de hoje, o nosso versículo de hoje. Quem está com o microfone, leia, por favor. Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem tinha feito a promessa? O próprio Senhor. O próprio Senhor disse: você vai ser mãe. Então ela teve por fiel. Ele disse, ele vai cumprir. E aí a gente então vai agora para 1 Pedro, que é onde ela é citada também. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6. Pode ler os 2 versículos, Rogério, por favor. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem, e não temeis nenhum espanto. Aí, Sara é elogiada pela sua submissão. Na nossa cultura é muito difícil a gente entender alguém chamar o marido de Senhor. Isso não faz parte da nossa cultura, mas é diferente naquela época, né? Hoje ninguém chamaria o marido de Senhor, né? Você não imagina a Estela chamando o Timóteo de Senhor, imagina? Não, você não imagina fazendo isso. Certo? Você não imagina isso. Imagina? Não imagina. Você imagina, André, chamando o Rogério de Senhor?
Não, você não imagina, gente, isso. Mas esses dois princípios andam juntos: submissão e fé. É muito difícil, são dois princípios difíceis. Mas para a esposa, a submissão é basicamente crer no quê? É crer que Deus opera por meio do seu marido para realizar aquilo que é melhor para ela. Puxa, difícil isso, muito. Difícil para a gente que é mulher. Mas era o que Sara fazia. Sara cria que aquilo era o melhor para ela naquele momento. E muitas vezes é assim também. Eu tenho que crer, eu como mulher, tenho que crer que o meu marido, muitas vezes eu tenho que me submeter a ele. Gente, eu estou falando uma coisa séria, que às vezes a gente como mulher não quer. Eu tenho que pensar que o meu marido vai fazer alguma coisa, vai realizar alguma coisa, porque Deus está agindo por meio dele para o meu melhor. E isso é muito difícil, muito difícil. Nós vamos ver como é que isso funciona. Gênesis 12. As mulheres, por favor, não me batam, tá? Só um bocadinho? Não, mas é dia da mulher. Vamos lá, Gênesis 12. Nós vamos ver aqui um déjà vu que o Marcos já passou. Né? Gênesis 12. Vamos ler algumas coisas. Então, a gente está vendo aqui que Deus vai chamar Abraão. E aí, alguém lê para mim o versículo 5? Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Canaã e lá chegaram. Canaã, desculpa. Eu estou pegando a segunda parte. Eles já tinham passado por Harã, o pai já tinha morrido, eles estão indo. Aqui a gente vê que Sara vai junto na mudança. E mudar não é divertido. Eu já mudei 14 vezes de casa. Eu não gosto de mudar, não sei aqui quem gosta, mas eu não gosto. Mudar é muito ruim. Para a mulher, principalmente, é muito ruim. Porque, normalmente, as mudanças elas proporcionam uma bagunça que você não acha nada. Fica tudo em caixa, fica tudo... E você quer mudar, você quer colocar tudo rapidamente, daí não dá certo, daí não tem nada colocado, daí os armários não estão colocados. Enfim, era muito difícil para Sara. E Sara não era qualquer mulher. O próprio nome dela já vai dizer. Sarai quer dizer princesa. Então, o nome no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, queria dizer muita coisa. Sarai quer dizer princesa. Isso denotava o quê? Denotava a criação dela, os modos dela, como ela tinha sido criada, da onde ela vinha, os gestos dela, talvez a beleza dela, o significado do nome, as maneiras refinadas. E isso fazia toda a diferença. Ela era muito bonita. Eu imagino Sarai assim, com os olhos verdes, Andréia, né? Com os olhos verdes ou os olhos azuis, né? Uma ruiva, devia de ser ruiva, estilo assim Valente, né? Aquela personagem né? Com aqueles cabelos, né? Assim bem cacheados. Eu acho que devia de ser uma coisa linda. Mas vamos lá, versículo 10. De Gênesis 12. Gênesis 12, 10. Quem pode ler? Havia fome naquela terra. Desceu Abrão do Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. O que Deus tinha falado para Abraão? Vai para Canaã. Só que tinha fome. O que Abrão resolve fazer? Ir para o Egito. Esse era um teste de fé. Abraão vai para
o Egito. Ele não estava obedecendo a Deus, porque Deus falou, vai para Canaã. Ele está indo para o Egito. E aí, o que acontece? Se ele talvez tivesse consultado Sara, podia ser que a Sara falasse, Deus não falou para a gente ir para Canaã? Vamos para Canaã, não vamos descer para o Egito. Mas, o que aconteceu? Muitas vezes as dificuldades vêm do quê? Dos homens não pedirem conselhos para as mulheres. Não é verdade? Não é? Por quê? Aí acontece o seguinte, os homens, por se acharem o cabeça, o que acontece? Eles acham que eles têm toda a prerrogativa de serem o cabeça e de não pedirem conselhos para as mulheres. Não é? Eles temem que a lógica eles temem que a lógica que eles têm vá falhar. E aí eles não pedem, eles vão pela cabeça deles. E aí, o que acontece? Em vez de se conversar para um acordo mútuo, o que fala? O que fala o ditado? Conversando é que a gente se entende. Então, é isso que a gente tem que fazer. Era isso. Aí, o que acontece? Muitas vezes os homens entendem que a sua autoridade, né, pelo fato de eles serem cabeça da família, dá a prerrogativa de fazer aquilo que eles dá na cabeça. Foi o que Abraão fez. Ele foi para o Egito. Né? E aí, olha o que vai acontecer. Versículo 11, eu vou ler. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Querida, você é lindona. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha só. Ele contou uma meia verdade, porque, na verdade, a Sara era meia irmã por parte de pai. Era meia verdade. Mas meia verdade, o que é? Mentira. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Ela já tinha 65 anos. Imagina que linda, uma mulher de 65 anos, sendo considerada linda. Viram-na os príncipes do faraó e gabaram-na junto dele. Ou chegaram para o faraó e falaram para ele, olha, tem uma mulher judia, que belezura que ela é. E a mulher foi levada para a casa do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o que aconteceu? O Senhor puniu Faraó, a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher e me disseste ser ela tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Faraó tomou ela para ficar no harém dele, e nem chegou a possuí-la. E o Senhor feriu a ele. Abraão deu para ela, olha, você vai falar que você é minha irmã. Ele pode ter tratado Sara miseravelmente, mas Deus tratou Sara com quê? Com honra, honrou a fé dela. Ela pode ter seguido, ela podia ter falado assim, não, eu não vou
eu não vou. Lembra o que fala Atos? Pedro fala, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos fala isso, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ela podia ter falado, mas ela sabia que o quê? Que Deus tinha planos para Abraão. Ele era insubstituível, ele era o pai das nações, ele era importante. Ela não. Ela se sentia daquela forma. E ela então resolveu. Ela sabia o plano que tinha para ele. E ela pegou e foi. Ela sabia o que existia por trás. E Deus honrou a fé dela. Ela pode ter honrado, porque a gente não sabe. Ela fala pouco. Aqui a gente não sabe o que está sendo colocado. Mas ela vai e Deus honra a fé dela. E Deus pune a Faraó. Como isso chega na cabeça de Faraó, a palavra não fala. Mas como... ele percebeu, mas como ele percebeu? Né? Como que ele chegou à conclusão? Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente vê? A gente vê que esse Deus, ele age. Deus agiu na vida de Sara e tudo que aconteceu. A ponto do próprio rei censurar a atitude de Abraão. Do próprio rei pagão censurar uma atitude do próprio Abraão. E Deus foi fiel. A segunda lição que a gente tem aqui é essa. Deus nunca nos abandona. Nunca. A gente pode fazer o que for, mas Deus nunca nos abandona. Mesmo quando a gente ache que Ele nos abandonou, Ele não nos abandona. De modo algum, eu vou te abandonar. De modo algum. E Ele não abandona. A gente pode pensar que depois dessa lição que Abraão fez, ele nunca faria de novo isso. Afinal, ele quase perdeu a mulher. Faraó podia ter matado ele, podia ter ficado bravo com a mentira. Vocês pensam que isso adiantou alguma coisa? Nada, nada. Passam 20 anos, abram lá, Gênesis 20, depois a gente vai voltar. Gênesis 20. Obrigado, Padre. Obrigada. Olha lá, partiu Abraão para Gerar. E o que acontece? Versículo 11. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é também minha irmã, filha do meu pai e da minha mãe. Não da minha mãe, veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu lhe disse a ela, esse favor me farás em todo lugar que entrarmos, dirá a meu respeito. Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. O que acontece aqui? Abraão faz a mesma coisa, gente. A mesma coisa com Gerar, na terra de Gerar, lá. Ele pega Abimeleque e fala assim, você vai falar para ele que você é minha irmã. A mesma coisa. 20 anos depois, ele faz a mesma coisa. Existem pecados que a gente acha que nunca mais vai cometer. Vocês já pensaram isso? Nunca mais vou fazer isso. Passa 1 ano, passa 2 anos, você faz a mesma coisa. 20 anos depois, ela ainda era bonita, hein? 20 anos depois, ela ainda era bonita. Quero conhecer Sara. Ela ainda era linda a ponto de ser desejada e Abraão repete o mesmo pecado. Vocês já passaram por isso? Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. Às vezes, na mesma semana, a gente faz isso.
eu não vou fazer mais isso. Às vezes, no mesmo dia, eu não vou fazer mais isso, não vou mais pensar isso, não vou mais agir dessa forma. Dá um passo, puf. Por isso que a palavra fala lá em Coríntios, aquele que está em pé, veja que não caia. Gente, sem Jesus não dá. Por isso que a gente tem que estar assim, ó, eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos, ó, estão postos em Ti, porque a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente peca, e peca, e peca, e peca, e dá uma voltinha, e peca, e dá outra voltinha, e peca, e dá uma... Não é? É assim. A gente vive... O pecado é retroativo. Eu gosto quando fala assim, o pecado jaz à porta, porque ele está ali. Você dá uma voltinha, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Está até fedendo ali, jaz, está fedendo, mas está lá. E aí, Satanás usa isso para te humilhar, para fazer você cair. Ele não vai entrar no seu pensamento, mas ele te conhece, ele sabe como você age. Ele não está dentro de você, ele não vai entrar dentro de você, mas ele sabe como age. Ele já conhece a tua reação, então ele vai preparar toda o quê? Toda a arena para você cair. É laço, sabe laço do passarinheiro? Aquele lacinho que você vai, daí você fala assim, ai, que bonitinho. Põe um pedacinho, tum, acabou, caiu. É laço, sutil. Sutil. Porque não são coisas preparadas para que você caia de maneira assim, assintosa, mas são sutilezas, são coisas assim pequenas, sabe? O inimigo não vai colocando coisas ruins, ele vai às vezes usando areinha, ele vai colocando uma areinha, um grão de areia, um grão de areia, um grão de areia, até que a sua engrenagem vai fazendo assim, ó, e para. Porque se ele jogasse, às vezes, um punhado de areia, a roda parava. Mas, às vezes, ele vai usando um grão. Ele usa um grão na segunda com alguém do seu trabalho. Ele usa um grão na terça, um grão na quarta, um grão na quinta. Na sexta-feira, você não aguenta mais. E aí você explode. E aí você xinga, daí você usa uma palavra que você não queria usar, e aí você... Bom, você sabe o que você faz. Você pensa, você age do jeito que você age. É assim que Satanás trabalha. Ele não é sutil, ele é sujo. O trabalho dele é roubar, matar e destruir. Ele não vai matar você, mas ele vai matar a paz que você sente. Ele vai matar o seu relacionamento, a sua comunhão. Sara, aqui, faz a mesma coisa. Ela é novamente submissa e novamente a Deus a livra. E mais uma vez a gente vê a evidência da sua fé e da sua submissão. Agora chega a hora de Sara dar uma mãozinha para Deus, né? Porque não tem nada mais difícil do que esperar. Quer seja algo bom, quer seja algo ruim, quer seja algo desconhecido. O meio comum que a gente tem para lidar com a espera é ajudar a Deus. A gente gosta de dar uma mãozinha para Deus, né? Dar uma interferida no plano para Deus. Está demorando, eu vou lá e resolvo. Eu vou lá e ponho a mão. Sara estava idosa. O que ela pensa? Bom, do ponto de vista dela, ela pensa, bom, Abraão vai ter um filho, Deus prometeu, mas eu estou velha, então, como é que
que vai acontecer? Só se Abraão tiver um filho com uma outra mulher. É isso. Eu vou dar minha escrava para ele, assim ele tem um filho com a escrava. Beleza, um plano inofensivo. Agora, imagina uma mulher pegando uma outra mulher e dando para o seu marido. Imagina você que tem namorada, você que tem alguém fazendo isso. Pensa friamente. Era uma prática comum naquela época, mas imagina hoje, contextualiza para hoje. Impossível. O plano funcionou bem até o momento. Ela foi, deu, concebeu, belezinha, certo? Olha lá, vamos lá? Gênesis 16. Olha lá, Sarai fez, Sarai e Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar. Versículo 3, mulher de Abrão tomou Agar, sua serva, deu por mulher, ele a possuiu. Versículo 4, concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre a mim e a ti. O que a Sara faz agora? Abraão, olha só o que ela está fazendo. De quem foi a ideia? Dela. O que ela está fazendo agora? Abraão, a culpa é sua que ela está fazendo. Ela está jogando a culpa em cima do coitado do Abraão. E o Abraão então fala assim, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te pareceu. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A Sarai então pega e fala assim, o Abraão fala assim: mulher, problema seu, você fez isso, você resolva. Não é isso? Porque assim os homens muitas vezes fazem, é próprio deles. O homem é muito objetivo, muito lógico. Você não fez? Então vai resolver. E a gente acha ruim, às vezes, como mulher, eles fazerem isso, mas eles estão sendo super objetivos. É isso. E a gente, às vezes, ele não me ama, ele pensa que... Mas é isso. Homens agem assim, e estão certos, gente. Mulherada, eles estão certos. Então, lógico que estão, Meire. Eles são objetivos. Você não cavou o problema? Você não fez? Ele deixou você fazer. Você provou. Aí o que acontece? Você é responsável pelo problema que você fez. Aí você vai reclamar problema e fala, problema seu agora. Abraão vai se esquivar da responsabilidade. Você cuida disso sozinho, é o que fala aqui. Né? Aí, vamos para Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, e aqui, gente, a gente vai ver que mulheres e homens de Deus, é a terceira lição, tem fraquezas. Tem fraquezas. E aqui nós vamos ver a preciosidade da palavra de Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu quem? O Senhor, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus aqui vai fazer uma aliança com Abraão. Alguém lê para mim o versículo 5, por favor, do capítulo 17. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, nós vemos aqui a lição. Abrão vira Abraão, que significa pai de muitas nações. Então, o Senhor muda o nome. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhes chamarás Sarai,
porém Sara. Sarai, então, agora vira Sara. Da mesma forma, Deus vai mudar o nome de Sara. Então, ela vai fazer... Deus está mudando e fazendo parte agora de uma nova aliança. Deus tem uma aliança com Abraão e está fazendo uma aliança com Sara também. Certo? Que vai ser chamada mãe de muitas nações. Nós vamos ver isso daqui um pouco. Aí, no capítulo... versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Olha aí. Mãe de muitas nações. 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? O que Abraão fez? Ele se prostra, mas ele faz o quê? Ri. Olha só, pequenininho o verbinho aí, ó. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Abraão ri. Lógico que não foi uma coisa que nem o Marcos fez assim. Eu assisti, eu não estava aqui, eu estava viajando. Mas aí eu assisti. Eu gostei da risada dele. Eu acho que ele leva jeito para ator. Ele fez assim. Eu achei legal ele rir daquele jeito. Eu achei legal, Marcos. Eu achei bonitinho. Mas eu acho que fez assim. Ó. Eu acho que deve ter sido alguma coisa mais sutil, Marcos. Eu acho. Então tá bom. Abraão ri. Aí, no versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Aliança perpétua, Isaque. Isaque, sabe qual é o significado de Isaque? Riso. Isaque significa riso. Filho de Abraão. Abraão fez o quê quando soube? Riu. E a gente vai ver que Sara também vai fazer o quê? Vai rir. Olha como Deus... Eu gosto do senso de humor de Deus. Não é? Deus não é... Ele é muito... Eu acho Deus muito engraçadinho. Com toda reverência eu falo isso, mas eu acho Deus assim... mimoso, porque é muito engraçadinho. Ele sabe, ele pega o Abraão que ri e a Sara que ri e dá um filho chamado Isaque, que significa riso. Olha que coisa perfeita. Não é lindo? Eu acho lindo isso. Gênesis 18. Esse capítulo é fantástico. Versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quem que apareceu, Silvio? O Senhor. Está com letra maiúscula na sua Bíblia? Tá, beleza. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Viu o Senhor, mas eram 3 homens. Belezinha, vão guardando aí, pendura no cabide. Versículo 3, Marcelo. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Como é que Abraão se refere? Senhor meu. Eram 3. Senhor meu. Vai guardando. Aí, no capítulo 4, aliás, no versículo 4, 5 e 6, Abraão vai preparar, né? Tudo.
Traga um pouco de água, lavai os vossos pés, repousai debaixo da vossa árvore, trazei um pouco de pão, refazei as vossas forças, chegai até o vosso servo, para que vocês cheguem adiante. Faze como dissesse. Abrão vai até a tenda da Sara, amassa pão, pega a flor de farinha, faze pão, vai no gado, pega um novilho, prepara o novilho, pega a coalhada, leite, manda preparar. Quando eu leio esses versículos, eu entendo por que Abrão é chamado amigo de Deus. Porque é assim que a gente trata amigo. Quando alguém vai na sua casa, você não trata o melhor, você não pega o melhor para ele? Você não vai guardar o melhor, você pega o melhor, a melhor coisa, não serve para ele, a melhor. Você tem um pudinzinho lá, você vai servir o melhor para ele. Você vai servir um bolo, você vai servir. Se não tem nada, você fala assim, putz, olha, eu não tenho nada, mas eu vou servir isso aqui para você. Sabe, você faz uma comidinha, você faz um macarrãozinho, você faz alguma coisa. Né? Miojo não, gente, por favor. Miojo não. Essa semana foi no Google, lá era o dono do miojo. Nada de miojo, por favor. Miojo não. Miojo, por favor. Vamos elevar, né, a culinária brasileira, por favor. Aí o que a gente vê, então? A gente vê que a gente entende por que Abrão foi chamado amigo de Deus. Olha como ele está tratando Deus. Olha como ele está tratando Deus. Versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Lhe perguntaram. Está vendo? Os três perguntaram. 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Olha uma característica de mulher. O que mulher faz? Gente, é uma característica de mulher ou não é? Vamos falar a verdade. Não? Dia da mulher, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Mas olha o que eu quero. Não quero nem ver isso aqui. Eu quero colocar aqui, ó. Disse um deles, certamente voltarei. Eu voltarei. Certo? Vamos lá. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela estava na menopausa, certo? Tinha acabado. 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Aqui que eu acho que ela fez assim, ó. Eu acho que foi essa risada. Sabe assim? Porque ela não podia falar nada, ela estava escondida. Então, ela acho que ela fez assim, ó. Né? No seu íntimo, ela não podia falar. Não podia rir alto. Então, ela riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesmo. Depois de velha, se você pegar no original, ela fala assim, depois de como se eu fosse uma roupa velha, é isso que ela se compara. Como se fosse uma roupa velha. Eu ainda vou eu vou ter prazer, o meu Senhor. É aqui que Pedro sabe que ela chamava Abraão de Senhor. Lembra que nós lemos lá em Pedro que ela chamava Abraão de Senhor? É aqui que Pedro sabe que ela chamava Abraão de Senhor. É aqui. Meu Senhor, ainda terei prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que ainda darei à luz, sendo velha? 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Quando o Marcos salientou essa pergunta na aula dele, eu estava assistindo, eu falei assim, e eu pensei assim, o Marcos está roubando a minha aula.
Porque a minha aula estava, na minha cabeça, minha aula estava baseada nesse versículo. Eu falava, para, Marcos, para, não vai mais além, para. E como Deus faz as coisas, né? E não era nada disso, nada disso. E aí eu queria perguntar o seguinte, de novo, acaso para Deus tem coisas muito difíceis? Não, não tem nada difícil. Hoje, na devocional que a Andréia fez aqui, a gente viu que não tem nada difícil. O perfeito, Deus afasta o medo traz tormento, e Deus lança fora o medo, porque Deus é amor. Então, quando a gente tem medo, a gente não está junto com Deus. E muitas vezes a gente se deixa levar pelo medo, com medo daquilo que nós nem conhecemos. E muitas vezes, na maioria das vezes, eu digo assim, 95%, são estudos, 95% daquilo que a gente acha que vai acontecer, acaba não acontecendo. A gente se angustia por coisas que nós nem sabemos. E aí vem a pergunta. Quem aqui já riu de alguma coisa? Quem aqui já riu de alguma coisa que no fim não era tão engraçado? Foi o que a Sara fez. Quem aqui já deu uma risada, no fim você falou... Não. Foi o que a Sara fez. E aí eu pergunto para vocês, versículo 15. Quem lê? Versículo 15. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Imagina Deus chegando para você, Vanderlei, falando assim, como assim não riu? Chamando sua atenção, como assim não riu? Eu vi. Porque a gente ser chamada a atenção por um colega é uma coisa. Agora, Deus falando para a gente, Pádua, você riu. E aí a pergunta que eu quero deixar para a gente aqui, para você, por que a gente mente? Por quê? Pensa. Por quê? Por que você mente, Meire? Porque está em mim. Não, hoje eu vou mais rápido, acabou muito mais tarde do que isso. Por que mente? Acho que para se livrar de algum peso, alguma consequência. Por que você mente, Timóteo? Se safar. Procuro não mentir, mas quando mente é, de repente, para evitar uma consequência maior, uma punição maior, assim. Não minto, não. Acabei de mentir, né? Acabei de mentir. Então, a gente mente justamente para sair de alguma situação que a gente sabe que está errada, né? Entra numa pior. E cai numa pior, que é a mentira, né? Acho que é por medo das consequências. É para nos livrar das consequências mesmo. Se favorecer. Receio, né? Eu não minto, sou igual a Marcos. É consequência mesmo. Porque é safado. Todo mundo mente, não é? Todo dia a gente mente. Todo dia. Infelizmente, todo dia a gente mente. Todo dia. É isso que faz de nós pecadores. É isso que nos faz pecadores. Nós mentimos todo dia. Eu gostava muito daquela série Dr. House, que ele falava isso. Todo mundo mente. A gente mente para esconder. Às vezes a gente não mente, a gente conta vantagem. Já perceberam que a gente conta vantagem? A gente não mente, a gente engrandece algumas coisas assim que, né? Aumenta alguma coisa.
Você conhece neve? Já esquiei. Eu não conheço neve, eu detesto frio, não conheço neve, não faço questão de conhecer, não quero conhecer. Então, para mim, neve é o que está no meu freezer e me basta, chega. Conhece neve? Já esquiei. Aspen? Nossa, já fui muitas vezes. Não é? É isso. Por que a gente mente? Por causa disso. A submissão estava ali, a fé estava vacilante. Muitas vezes, os dardos do inimigo são lançados o tempo todo por Satanás. Nós somos tentados e, às vezes, nós somos tentados a achar graça só de pensar em Deus resolvendo os nossos problemas. Nós achamos graça naquilo que Deus pode fazer com os nossos problemas. Gênesis 21. Eu vou ler, gente, para adiantar, tá? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado do que Deus falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando nasceu a Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se junto comigo. Olha que mudança, né? Do riso que era de um tipo, vai para um riso que é de outro tipo, um riso de regozijo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos voltar lá para Hebreus 11:11. Eu estou terminando. Vamos ler todos juntos, Hebreus 11:11. Para Sara foram 25 anos de espera, né? 90 anos para ter um bebezinho. Hebreus 11:11. Pela Queridos, a vida da fé que a gente tem, a nossa vida, ela nunca está livre de obstáculos. A mesma Sara que está aqui no livro, ela vai expulsar Agar e Ismael. Vai expulsar. Submissão não quer dizer que a gente não tenha direito a dar opiniões. Nós temos direito a dar opiniões, sim. Né? Tanto é que ela dá opinião. Sara nos deixa o legado de uma mulher forte, uma mulher que consta num capítulo da Bíblia, uma mulher que é citada várias vezes, mas é uma mulher submissa, é uma mulher companheira, decidida a acompanhar o seu marido onde quer que ele fosse. E isso a coloca no capítulo dos pilares da fé cristã, entre os maiores homens da história bíblica. Ela pouco falou. Você não vê Sara falando muitas vezes, né? São poucos os registros, mas ela estava lá, tomando decisões. Às vezes, decisões sábias, às vezes, decisões precipitadas. Mas o que nós damos graças é que nós acreditamos nas promessas que Deus tem e nos desafios que Ele tem. Ele teve para com ela, Ele tem para conosco. A despeito da espera que Ele tem para a sua vida, a despeito daquilo que Ele prometeu para você no seu quarto, na sua caminhada com Deus. Eu não sei o que Ele prometeu, mas eu tenho certeza que você já conversou com Ele sobre isso. Então, Ele sabe. Sara, como eu disse, esperou 90 anos. Né? A nossa espera começou no dia da ascensão de Jesus, lá na igreja primitiva, quando aqueles 2 homens de branco falaram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi assunto ao céu,
ele vai voltar. Ele vai voltar. Assim como vocês estão vendo que ele subiu, ele vai voltar. E aí eu fiz um cálculo. Essa espera, nossa, já dura 2 milênios, 20 séculos, 730 mil dias, 17 milhões e meio de horas. Mas ele vai vir. Maranata. Vamos orar? Deus amado, Tu sabes o que cada um espera aqui, Senhor. Tu sabes que nós somos homens e mulheres falhos, homens e mulheres com fraquezas, mas, Pai, que vontade que a gente tem de acertar, Senhor. Que vontade que a gente tem de prosseguir para o alvo, Pai. De prosseguir para o alvo, de prosseguir para o prêmio da soberana vocação, Senhor, que está em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, porque nós, domingo após domingo, podemos aprender na Tua palavra, buscar, Senhor, na Tua palavra, nos mirarmos, Senhor, na Tua palavra, dessas pessoas, Pai, que sofreram, que são heróis, Pai, sim, mas que são pessoas como nós, Pai, que erraram, que foram precipitadas, que erraram e que tiveram suas dúvidas. E nós somos assim também, Senhor. Nós queremos acertar sempre, Pai, mas nós muitas vezes caímos, tropeçamos. Pai, que nós nos levantemos, Pai, que o Senhor ajude os nossos joelhos trôpegos, que o Senhor nos pegue pela mão, Senhor, que o Senhor nos dê refrigério, que o Senhor nos coloque, Senhor, sobre a Tua rocha, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda, Pai, a Tua paz, que nós sejamos com os olhos fixos em Ti, Senhor, a despeito daquilo que nós estamos vendo, os dias que são maus. Nós estamos vendo, Senhor, o Teu povo sofrer, calamidades de perseguições, calamidades fora daqui, Senhor Jesus, com a Tua igreja perseguida. Nós estamos vendo, Senhor, o nosso país desgovernado, Pai. O nosso país sofrendo uma impunidade, Senhor, deslavada. E nós não sabemos o que fazer. Mas a Tua palavra nos ensina que os nossos olhos estão postos em Ti. Por isso que o Senhor aquete o nosso coração, Pai. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelos nossos dias aqui, Pai. Tantos quantos forem os dias que o Senhor nos conceda para estarmos aqui. Que tenhamos dias de paz, Pai. Que o Senhor nos conceda, Pai, sabedoria. Que o Senhor nos conceda, Pai, a fé e a submissão que a Tua serva Sara teve no passado, para que nós possamos prosseguir, Senhor, esperando que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha hoje, que o Senhor venha amanhã, mas que o Senhor venha, Pai. Não retardes a Tua vinda. Maranata, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, gente.